Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei, e com os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei, e com os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live da Igreja Batista das Nações. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e que você venha a ser abençoado pelo poder de Deus nessa tarde de domingo, em nome de Jesus. Eu quero te chamar nessa hora para que você venha abrir a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, no Salmos capítulo 118, a partir do verso 28. Chama seus filhos, seu esposo, sua esposa, senta no sofá e vamos parar para ver essa live, que Deus possa tocar o seu coração, amém? A partir do verso 28, Salmo 118, 28 diz assim: Tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és meu Deus, eu te exaltarei. Essa palavra tocou muito ao meu coração porque me lembrou de uma história de um certo homem, um grande líder cristão, aonde no momento de sua vida ele passava por um progresso muito duro, são várias críticas no seu ministério, e por esse período ele passava por uma depressão, algo muito triste acontecia dentro do seu coração. Quando ele resolveu por si buscar ajuda de um amigo psicólogo, e ele pegou e foi até o consultório desse rapaz. Chegando nesse consultório, na data marcada, ele assentou na sala de espera, e naquele momento, onde ele pôde parar ali para pensar o que estava acontecendo, todas as coisas que tinham sido, acusações no seu ministério, ele estava muito, muito, muito triste. E de repente ele para e olha para a sua frente, e ali havia um quadro, e nesse quadro haviam duas palavrinhas que chamam muito a atenção naquela escrita, que eram dois verbos. Estava escrito: experimente louvar. Experimente louvar. Aquelas duas palavras, antes que ele passasse com o psicólogo naquele momento,
veio como um forte poder, levantando ele de toda a crise, de toda a dor, de tudo aquilo que ele vinha passando, de todas as coisas que ele tinha experimentado, de pessoas que vinham acusá-lo de certas coisas que às vezes ele se sentia assim oprimido por ter ouvido aquilo de um irmão, de algo que dentro da sua casa. Mas aquelas palavras, experimente louvar, experimente louvar. E isso veio ao coração dele, ele pôde, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Não que ele, naquele momento, não passasse pelo psicólogo, não que ele não viesse procurar uma ajuda médica, mas ele lembrou das palavras que ele mesmo muitas vezes falou para as suas ovelhas, ele mesmo muitas vezes falou para os seus amigos. Experimente adorar. E muitas vezes nós estamos dessa mesma forma. A tristeza vem ao nosso coração todos os dias. A palavra de Deus diz que Jesus falou para os seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, mas eles têm que ter bom ânimo. Não que nós estejamos vivendo uma fase muito boa da nossa vida, todo mundo está passando por momentos muito difíceis através desse vírus que vocês sabem, mas a gente tem que colocar a nossa vida diante do altar de Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nos momentos que nós estamos mais precisando, nós temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Você que está aí na sua casa, meu irmão, que nesse dia, nessa tarde, que você possa ser levantado pelo poder do Altíssimo e que Deus possa ser o rema, a palavra venha ser rema dentro da sua casa, da sua família, e o Espírito Santo venha ser o principal motivo da alegria do seu coração, em um nome de Jesus. Deus conhece a sua casa, Deus conhece os seus familiares, Deus conhece todos da sua família e Ele sabe o melhor para a sua vida. Nesse momento, meu irmão, como eu disse no início, experimente louvar, experimente adorar. E que você nessa tarde venha adorar comigo, com louvor e adoração, que juntos nós possamos celebrar esse Deus vivo, que é merecedor de toda a glória e exaltação em nome de Jesus. Deus os abençoe. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Olá, pessoas queridas e amadas de Deus, sejam muito bem-vindas à nossa transmissão deste culto online. Que onde você estiver, que Deus alcance o seu coração, a sua vida, sua família, sua casa. Alcance você com a bênção que Ele tem e Ele deseja, na realidade, abençoar as pessoas. Ele diz lá em Jeremias, capítulo 29, 11, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Sabe o que quer dizer isto? Isso significa que Deus deseja abençoar vidas, né? Então, que Ele te abençoe nesta tarde. Hoje eu gostaria que você preparasse o seu coração para a palavra que vem a seguir. E a palavra de hoje trabalha com um tema muito significativo para os nossos dias. E que tema seria esse? O medo paralisa, mas a fé move. Vou dizer novamente, o medo paralisa, mas a fé move. Abra os seus ouvidos. Que Deus possa ministrar ao teu coração, mas antes vamos orar. Ore junto comigo, feche os seus olhos aí onde quer que você esteja. Amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, quero orar agora te pedindo a tua graça, a tua bênção. Ó Deus, na transmissão da tua palavra, que eu seja um canal para abençoar vidas e que o teu Espírito, Senhor, tome a direção de todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá-me cada dia, cada instante, a cada momento, ó Deus, a tua direção, orientação, conselho, instrução e me livra de tudo aquilo que não vem de ti. Mas que nesta hora, estas pessoas que me veem e que me ouvem sejam tocadas pelo teu poder e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amigos e irmãos, eu quero nesta tarde, quando falo deste tema, isso para mim é muito preocupante. Eu quero compartilhar com você algumas coisas, porque às vezes você também pode estar passando por situações das quais eu vou comentar aqui hoje, que está muito presente hoje nos nossos dias. Quando você liga a sua televisão, você ouve notícias que não são boas, notícias ruins. Aliás, em alguns lugares a mídia tem se especializado em transmitir notícias negativas. Essa pandemia que assola o mundo tem vindo com uma força total, mas não com o vírus em si, mas com todas as situações que ela provoca. Então as pessoas começam a temer. Não raro eu ouço aqui e ali pessoas com medo, né? Pessoas com medo de situações que virão ainda. Não há uma incerteza em alguns lugares e então aquilo provoca um medo. Mas olha, o medo ele é tão nocivo que o medo entorpece a nossa mente. O medo paralisa a nossa vontade. O medo traz
e provoca fracasso espiritual. O medo, ele debilita a saúde. Você já tinha parado para pensar nisso? O medo acaba com os sonhos das pessoas. Então hoje eu quero trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estava meditando e pensando sobre esse tema quando o Senhor trouxe ao meu coração o Salmo de número 27. Eu tomei 3 versículos deste Salmo para conversar um pouco com você a respeito do tema. É o versículo 1, versículo 3 e o versículo 14, o último versículo. Então vamos ler juntos comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Se não, ouça aqui o que eu vou ler e depois você pode conferir na sua Bíblia. Então o Salmo 27, versículo 1 nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Queridos, veja que expressão maravilhosa. Quando ouço Davi falando, porque quando leio a palavra, eu tento me transportar para aqueles dias. Davi falou isso há 3.000 anos atrás. Eu fico quase como ouvindo esta voz, essa declaração que ele faz. É impressionante, porque uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, só uma pessoa que tem esse tipo de relacionamento pode expressar desta forma. Observe que ele fala sobre medo 2 vezes no versículo 1. Então, quando ele diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele faz uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta retórica, ele não está esperando obter uma resposta, mas ele provoca em cada um de nós uma reflexão. Então ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Percebe que quando ele diz isto, ele expressa uma realidade muito presente na sua vida. O versículo 3, por exemplo, ele trabalha com uma suposição, mas veja, Davi foi pastor de ovelhas, foi um líder militar e também foi o rei de Israel. Mas note, ele já sabia, ele já esteve envolvido com guerras. Mas ele, no versículo 3, ele diz uma coisa assim, fantástica. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então eu imagino ele sozinho, vivenciando uma situação como esta, o exército está cercando ele. Mas ele diz: eu não me atemorizarei com isso. Aí ele vai para o segundo ponto. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, quando a trombeta soar, a trombeta de guerra, o som de guerra, soar por esse exército que o cerca, ele diz: ainda assim terei confiança. Mas que confiança? Confia naquele que está sentado no trono da sua glória, porque ele comanda todas as coisas. Absolutamente nada foge ao seu controle. Que coisa maravilhosa é essa? Eu pergunto, você pode fazer uma declaração como essa que Davi fez? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Me lembro de um testemunho, de ter lido um testemunho impactante. Uma senhora estava com uma doença complicada, eu não sei, é alguma coisa envolvendo os ossos, os nervos, e ela estava há muito tempo
de cama, sentada, não conseguia andar, doía tudo. Os médicos já tinham tentado de todas as formas tratar dessa mulher e nada, absolutamente nada, funcionou e cada dia sua situação piorava, cada dia sua situação piorava. Mas um dia ela pegou esse salmo e aquela palavra entrou no seu coração e começou a ganhar vida no seu coração, na sua mente. Ela começou a dizer assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Ela tentou muitas vezes ficar em pé, tentando andar, mas a primeira pessoa que desestimulava ela, sabe quem? Seu marido. E ela então ficava tentando de todas as formas, mas o marido vinha e falava assim: você não pode fazer isso, você está doente. Aí ela se rendia àquela situação. Quando esta palavra entrou no seu coração, ela leu a segunda frase: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ela orou e disse: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha salvação e Tu és a minha luz. E o Senhor, ó Deus, tem poder de curar. Portanto, Senhor, baseado na Tua palavra, eu não vou simplesmente dar uma expressão de fé, mas eu vou ter uma atitude de fé. Ela se levantou do lugar onde ela estava, pegou 2 cadeiras e começou a se apoiar naquelas cadeiras e começou a dar um passo. Deu outro passo. Deu outro passo. E a cada passo que ela dava, ela disse: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é para mim tudo isso. É uma realidade na minha vida. De quem eu vou ter medo? E à medida que ela ia dando os passos de fé, ela começou a andar. Ela começou a andar e daqui a pouco ela soltou aquelas cadeiras e ela sentia da parte de Deus uma operação do Espírito Santo na sua vida de tal maneira que ela largou tudo aquilo e já começou a caminhar com passos firmes, com passos firmes, com passos firmes. E ela depois termina o seu testemunho dizendo: o que os médicos não puderam fazer, o meu Deus fez. Ele me curou. Quando o marido chega à noite em casa, ele a vê em pé na cozinha, cuidando do jantar. Ele fica pasmado com tudo aquilo. Mas ela disse: o mesmo Deus de Davi, a quem ele fez aquela declaração: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que é a minha força e a minha fortaleza. Esse mesmo Deus que curou no passado, cura no presente. Esse mesmo Deus entra nas situações, nas circunstâncias da nossa vida. E Ele trabalha, Ele opera. Sabe, meus irmãos, Deus se agrada da nossa fé. Deus se agrada das nossas atitudes de fé. Quantas vezes temos cristãos se lamentando, se lamuriando, pessoas que muitas vezes estão temerosas, pessoas que muitas vezes os joelhos estão se batendo um ao outro, pessoas que estão sofrendo com problemas de uma pressão que vem das circunstâncias tão grande que elas se rendem a eles. Mas observe, por que essas pessoas muitas vezes não podem fazer a mesma declaração que Davi fez? Por quê? Vamos analisar um pouquinho, rapidamente, a vida de Davi. A história de Davi ela é uma história fantástica. Eu, de muitos anos, sempre tive no Velho Testamento a figura de Davi como uma figura para mim em que eu sempre amei esse personagem. E isso foi tanto uma realidade que o meu primeiro filho eu dei o nome de Davi.
porque eu lembrava desse personagem. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então sempre desejei que o meu filho fosse também um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu volto os olhos para essa história, eu vejo, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, eu vejo Davi o profeta Samuel vai até a casa de Davi, a casa de seu pai, e quando ele chega para falar com Jessé, ele vai ali porque Deus o enviou. Era para que ele ungisse um dos seus filhos como futuro rei de Israel. E logo no primeiro instante, quando ele chama Jessé e os seus filhos, eu estou resumindo muito, então aparece logo o irmão mais velho de Davi. E ele já fala, pronto, eu estou diante do futuro rei de Israel. Mas o Senhor fala com ele e diz para ele assim, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, não é esse. E vai passando os outros até chegar no último. E ele pergunta para Jessé, acabaram seus filhos? Ele falou assim, não, ainda tem o mais moço que ele está pastoreando as ovelhas. Ele disse, manda chamar. Quando ele volta, quando ele vem, ou melhor, quando ele chega, aí Samuel unge, e Deus fala, é esse. E Samuel unge Davi como futuro rei de Israel. Mas observe que desde a tenridade, desde menino, né, ele estava lidando com ovelhas no deserto, pastoreando ovelhas. E certamente foi ensinado pelo seu pai a respeito das coisas de Deus. Aprendeu. E quando ele está no deserto pastoreando as ovelhas, ou nos lugares onde ele levava nas pastagens, né, ele compunha salmos. E aí ele me sai com aquele Salmo 23, que coisa maravilhosa. E o Espírito de Deus tocando em seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazes em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Veja como Davi tinha um coração voltado para o Senhor. E porque ele tinha esse coração voltado para o Senhor, Deus começa a trabalhar nessa vida. E veja, a partir então do capítulo 17, nós vemos Davi tendo um embate com o gigante Golias. Ainda moço, a Bíblia não nos fornece a idade de Davi, mas os rapazes só poderiam ir para a guerra quando completavam 20 anos de idade. Os irmãos de Davi estavam lá no fronte da batalha, e o seu pai o chama e manda que ele vá lá levar alimentos para os irmãos e saber como eles estão. Davi vai. Mas quando ele chega lá, ele se depara com o desafio de Golias, o gigante, aquele filisteu que estava desafiando por já há um tempo as tropas de Israel. E aí ele desafia e afronta. E ele quer dizer o seguinte, olha, dá um homem para lutar contra mim. Então, se ele vencesse, todo o povo de Israel cairia como subordinados, como povo vencidos. Davi, quando ouve aquilo, ele, no seu íntimo, ele se ira. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Senhor? Ele vai falar com Saul, Saul manda chamá-lo, e Saul diz para ele, olha, você é muito jovem ainda, você não pode sair contra esse guerreiro, que ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi argumenta com ele, dizendo, não, o teu servo, quando cuidava de ovelhas, eu matei um urso, eu matei um leão, porque eles queriam apanhar a ovelha e eu não deixei. Um garoto que era já batalhador, não tinha medo. Bem, ele vai para o gigante. Quando ele vai lutar com esse gigante, o gigante olha para ele, menospreza Davi, né? Dizendo para ele impropérios. E aí é uma história interessante, porque depois que ele vê Davi, um rapaz novo, alguns dizem que ele tinha aí por volta de 20 anos, já 22 anos, não sei, 23, não me importa, mas era um rapaz novo. Davi toma
5 pedras e coloca no seu alforge. E ali ele pega uma pedra, sabe? Mas antes dele pegar essa pedra, ele faz uma expressão, uma declaração de fé. Ele olha para Golias e ele diz para Golias: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele ainda diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso é uma declaração de fé. Toda esta multidão, imagina quem é o povo de Israel, o povo filisteu, todos olhando para aquela situação. E ele dizendo: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com a espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha. Logo depois ele toma então uma pedra. Isso é uma atitude de fé. Observe que ele faz uma declaração de fé. Depois ele toma uma atitude. Assim como aquela senhora fez. Ela fez uma declaração de fé e ela tomou uma atitude de fé em se levantar para andar. O que ele faz? Ele pega aquela pedra e roda a sua funda e atira a pedra que vai direto na testa do gigante. Quando aquele homem de mais de 3 metros de altura cai no chão, ele pega a espada desse mesmo homem e decepa a sua cabeça. Pega a cabeça dele. Imagina ele se levantando e mostrando para os filisteus e para os filhos de Israel. Aquilo provocou nos filhos de Israel um ânimo tão grande que eles saíram ao encalço dos filisteus. Esse homem, esse rapaz, ele simplesmente foi pelo Senhor conduzido a ser o rei de Israel. Eu amo esse personagem, mas eu fico perguntando aqui, será que você poderia fazer declarações de fé que fossem a expressão da verdade que está no seu coração? Não se trata de palavras ditas. Nos anos 90, me lembro que surgiu uma doutrina, um ensinamento, cujo ensinamento era palavras de confissão de fé, né? Confissão positiva. Irmãos, a palavra por si só, ela não tem poder. Ela, às vezes, carrega peso. Imagina um pai falando para um filho, para uma filha: você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo. A criança cresce com esse tipo de sentimento e abriga na sua vida aquela palavra que certamente tem um peso na vida da pessoa. Mas o simples pronunciamento de palavras, elas por si só não têm poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus na boca de um servo de Deus, na boca de uma serva do Senhor. Essa palavra tem poder. Essa palavra, ela vai prosperar naquilo para que Deus a designou. Essa palavra tem poder. Então, muitas vezes, eu quero perguntar aí, você tem nos seus lábios esse tipo de declaração? E você tem na sua vida esse tipo de atitude de fé, fé que agrada a Deus? A Bíblia diz que se tem uma coisa que agrada a Deus, é a nossa fé. Por isso que ele diz: o meu justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como é que é a sua vida? Agora, eu vejo aqui, por exemplo, algumas situações que muitas vezes trabalham como barreiras para que muitas pessoas avancem na sua atitude de fé e nas suas declarações de fé. Porque se você declara, você expressa palavras que são palavras de fé, se elas são simplesmente dos seus lábios, nada vai funcionar. Porque você não vai ter atitude. Mas se elas são palavras que vêm do seu coração, as coisas são diferentes, porque você vai ter atitude de fé.
Mas para ter isso, é preciso ter uma relação com Deus. É preciso ter um relacionamento com o Senhor, como Davi tinha. Ele tinha um relacionamento com Deus. O seu coração estava aberto para o Senhor. E Deus chega a dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Você já orou pedindo: Senhor, me dá um coração unido ao teu coração. Me dá um coração quebrantado na tua presença. Me dá um coração disposto a te amar cada dia. Me dá ouvidos para ouvir a tua voz. Você tem orado desse jeito? Mas eu quero dizer o seguinte. Imagina, por exemplo, que existem situações que criam barreiras para que a pessoa não desenvolva essa fé. Vou te dar uma delas. Por exemplo, quando nós fundamentamos a nossa razão em argumentos fortes, alguns dizem argumentos fortes, que são os argumentos da lógica. Ah, lógica, bendita lógica. Será que você pode viver uma fé, uma vida de fé, e você não vai se deparar com situações que vão confrontar você com a lógica humana? É claro, se você tomar 2 e 2 e perguntar a qualquer pessoa, ele vai dizer que é 4. Isso é uma questão razoável de lógica, né? 2 e 2 são 4, não tem como ser 5. Então, veja, existem situações que vão colocar, muitas vezes, um ponto de interrogação na nossa fé. Por exemplo, quando Davi foi lutar com o gigante, o próprio Saul disse para ele: você é muito jovem, você não vai poder lutar com esse homem. Esse homem é um homem experimentado. Mas Davi não se impressionou com aquilo. Antes, pelo contrário, porque ele sabia que Deus é que faria todas as coisas, ele disse: não, eu sou um canal de Deus, então eu vou fazer, eu vou à frente, eu vou lutar. Teve atitudes de fé e declarações de fé. Mas observe, eu tenho outros exemplos. Imagina, por exemplo, essa semana mesmo, eu sempre tenho feito para as pessoas da igreja uma gravação de áudio de pequenas devocionais. Eu costumo chamar isso do nosso café espiritual, para começar o dia. E essa semana eu publiquei para as pessoas da igreja, no nosso grupo de WhatsApp, uma devocional que eu coloquei o título: Uma questão de lógica, uma pergunta. E eu trouxe nesta devocional um texto de números. Eu trouxe uma situação para mostrar que muitas vezes as pessoas são impedidas de avançar na fé por causa do raciocínio, da lógica humana. Então, tomando o número do capítulo 13, você vai ver a história registrada na Bíblia de alguns espias que Deus mandou, né? Moisés enviou à terra que ele tinha prometido para Israel. Eles foram para ver a terra. Mas observe que eles não foram simplesmente ver a terra. Eles foram ali e avaliaram a possibilidade da conquista. E voltaram com um relato positivo da terra, no sentido de que a terra manava leite e mel. Era uma terra muito boa. Mas eles disseram: nós não podemos com aquelas pessoas. Eles são pessoas de alta estatura. Nós, aos olhos deles e aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Então eles já se viam assim. Aquilo era uma lógica. Era algo que no raciocínio humano era correto, porque eles se fundamentaram exatamente nesse pressuposto, de que aqueles homens que tinham mais forças eram homens mais poderosos. Então observe que se nós nos fundamentarmos na lógica, a lógica atrapalha a cada um de nós avançarmos no caminho da fé. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos permitir isso na nossa vida. Senão você não vai fazer nunca a declaração e nem tampouco vai ter a atitude de fé. Então, preste atenção. Nós precisamos sempre estar atentos a tudo aquilo que nos cerca. Mas agora,
Eu ainda tomo o versículo 3 para dizer aqui, ainda que um exército se acampe contra mim. Observe que se Davi usasse a lógica aqui, como é que ia ficar? Ele ia olhar para o exército, né? Todos aqui, todos eles contra ele. Como é que ele iria agir? Eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não posso. Observe como isso é um empecilho para que a vitória se manifeste na sua vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que tem um relacionamento com o Senhor. Davi não usou essa lógica. Ele disse o seguinte, ainda que o exército me cercasse, não se atemorizará o meu coração. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E se a guerra estourar contra mim, ainda assim eu terei confiança. Aleluias! Quando a gente fala sobre esses assuntos lá no Velho Testamento, me lembro, por exemplo, de que Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, traz o assunto da declaração da fé, quando ele diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Ele se referia ao Salmo 116. Mas observe aqui, ele está falando, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Espírito de fé que Paulo fala, ele não está se referindo ao Espírito Santo. Ele não está se referindo ao Espírito de Deus. Ele está falando de uma atitude de fé. Então ele se reporta ao Salmo 116 para dizer, como está escrito, eu criei, por isso falei. Então quando nós cremos, quando aquela palavra está dentro do nosso coração, nós podemos fazer a declaração de fé. E como eu disse anteriormente, a palavra que tem poder é a palavra de Deus na boca do servo ou da serva do Senhor. Essa palavra tem poder. Então, irmãos, vamos pensar em tudo que nós já ouvimos aqui. Vamos refletir sobre tudo isso que nós já ouvimos. E eu quero partir para uma conclusão. O Salmo 27, 14, agora vamos falar no versículo 14. Ele diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então observe que ele usa o verbo esperar 2 vezes. Ele usa na primeira frase e usa na última frase. E esperar aqui anda junto com paciência e perseverança. Você é uma pessoa que desenvolve a paciência e a perseverança? Um dos grandes problemas dos nossos dias é que nós vivemos em tempos em que a gente começa a medir o tempo por quanto demora, por exemplo, o micro-ondas para esquentar um alimento que a gente colocou lá. Ou quanto tempo demora para abrir o nosso computador. Muitas vezes nós estamos regulando o tempo dessa maneira. Nós queremos todas as coisas muito rápidas. Nós hoje usamos o controle remoto para fazer as coisas, e então nós mudamos rapidamente ali, num apertar aqui do controle remoto. Mas não é essa espera que pode provocar alguém a esperar pelo Senhor. As pessoas às vezes querem que as coisas aconteçam imediatamente. Mas Deus tem o tempo perfeito. Ele não se atrasa e também não se adianta. Ele vem no tempo perfeito. E Davi, sabendo disso, ele diz, espera pelo Senhor. E aí ele fala uma coisa que Deus não vai fazer por mim, nem vai fazer por você. Ele diz, tem bom ânimo. Ou seja, a responsabilidade de produzir bom ânimo é sua e a minha. Agora, como nós vamos produzir bom ânimo? Irmãos, quando nós temos uma relação com a palavra de Deus diária, quando nós nos alimentamos da palavra, nós vamos ver aí as promessas que Deus faz aos seus filhos. E nós nos apropriamos dessas promessas.
E de posse dessas promessas, qualquer filho de Deus pode produzir bom ânimo. Jesus disse aos discípulos, e por consequência a nós também, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Tende bom ânimo, produza bom ânimo. Então, na relação que você tem com a palavra de Deus, a fé, as promessas, aquilo que Deus vai colocando no seu coração mediante a sua relação com a palavra dele, então ele vai colocando isso no seu coração. Aliás, é muito importante o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes, irmãos, uma pessoa se converte com 30 anos de idade, com 40 anos, com 50 anos. E antes dessa conversão, ele tem conceitos na mente, conceitos mundanos. O modo de pensar é mundano. A sua mente está enraizada nos parâmetros do mundo. É por isso que Paulo, no capítulo 8, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo estava querendo dizer ali para nós, ou melhor, o que o Espírito Santo, por meio de Paulo, estava nos dizendo, é o seguinte: substitua os conceitos do mundo que você tem na sua mente pelos conceitos de Deus. E como é que eu faço isso? É uma renovação através da sua palavra. Então eu tiro tudo aquilo que é velho, todos aqueles conceitos mundanos, como o mundo pensa, e começo a colocar os conceitos de Deus. Os conceitos de Deus estão na sua palavra. E aquilo vai penetrando na minha mente, no meu coração. E aí eu vou passando por uma transformação. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Mas, veja, como Davi disse, ele fala 2 vezes a palavra esperar. Eu acho que, no final de tudo, Davi poderia, em outras palavras, falar desse salmo, resumindo mais ou menos assim: olha, não tenha medo de nada, não se atemorize o seu coração. Se o Senhor é com você, se Ele é o teu Deus, se você tem um relacionamento com Ele, não tenha medo, não tenha medo. Na luta, na tribulação, espera pelo Senhor. Produza bom ânimo, fortifique o teu coração. Como é que a gente faz isso? É no nosso relacionamento diário com Deus. É naquele prazer que nós temos de abrir a sua palavra. É também no prazer que nós temos quando nós nos elevamos a Ele em oração. E a oração é uma via de 2 mãos, como eu já falei aqui. Eu falo, Ele me ouve. Mas Ele também fala, eu o ouço. É uma via de 2 mãos. Ele ministra a cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu estimulo você a se fortalecer no Senhor. Produza bom ânimo meditando na palavra de Deus e também tendo o momento da oração. Essas coisas têm que acontecer diariamente na sua vida. Quem conhece o Senhor, confia nele. Põe os seus olhos nele. Permita-me contar uma história verdadeira para encerrar a mensagem de hoje. Robert Bruce foi um líder da reforma escocesa. Um homem de Deus, um homem que lutava, um homem que lia a palavra, um homem envolvido com a palavra, um homem que, ele mesmo disse que ele não tinha medo de nada. Ele tinha inimigos. As pessoas tinham aqueles inimigos dentro das cidades que não gostavam e queriam tirar-lhe a vida. Um belo dia, Bruce, ele ficou sabendo que queriam tirar a vida dele e ele então saiu da cidade. Mas os inimigos, eles já estavam planejando isso e foram atrás dele. E eles percebeu que ele estava sendo seguido. Então, caminhando nos bosques, nos caminhos, no meio das árvores, e depois entrando em alguns lugares apertados, outros subindo uma montanha, e ele percebeu que eles não estavam muito longe, ele viu uma caverna, e ele se escondeu nessa caverna.
E ali naquela caverna, ele disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho medo de nada, mas eu te peço em nome de Jesus, livra-me, porque o Senhor é o mesmo Deus que livrou, guardou Davi, seu servo, é o mesmo Deus que opera hoje no presente. Eu confio em ti. E ficou lá dentro. Ele olhando para fora, para quem estava no escuro da caverna, olhando para a entrada, de repente ele viu uma grande aranha tecer uma teia na entrada. E ela foi tecendo rapidamente aquela teia de aranha ali. Foi rapidinho. De repente chegam os homens, procurando aqui, ali, atrás de arbustos, não sei aonde e tal. Aí um fala, deve estar naquela caverna, vamos até lá. E ele ficou firme na sua posição, ele ouviu tudo isso. Quando eles chegam, aí fala, não está aqui não. E alguém perguntou, por quê? Falou, não, porque se tivesse aqui tem uma teia de aranha muito grande. Ele teria simplesmente destruído essa teia e entrado, mas não, a teia está aqui. Né? Então aqui ele não entrou. Vamos embora. E foram embora e não acharam mais Robert Bruce. Anos depois, Bruce, numa igreja, dando esse testemunho, ele disse uma frase fantástica, né? Ele disse assim, com Deus, uma teia de aranha é como um muro. Sem Deus, um muro é como uma teia de aranha. É verdade. Meus irmãos, meus amigos, quando um homem tem Deus na sua vida, ele pode expressar com segurança de que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, a fortaleza da sua vida. Bem, eu finalizo com 2 recados. Primeiro, para o povo de Deus, o povo que conhece a Deus. Eu te pergunto, você tem medo esses dias, as situações tem imposto sobre você, sobre a sua vida, um temor de que as coisas podem se complicar cada dia mais para você? Enfermidades, esse vírus, familiares, dinheiro, emprego. Quem conhece o Senhor sabe que Deus nos tem nas palmas das suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Quem conhece o Senhor pode fazer declarações de fé e ter atitudes de fé, porque isso glorifica a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem esse tipo de medo, se você está com medo do futuro, do que pode esperar daqui, 6 meses, como vai ser a vida daqui a 1 ano, eu quero dizer para você, tenha um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. Busque esse relacionamento. Aproveite esse confinamento, não para passar horas em frente a uma televisão. Não estou dizendo que você não possa ver, não, nada disso. Não estou dizendo que você não possa espairecer vendo, um programa ou um filme, alguma coisa parecida, não. Mas em vez de você gastar 3, 4, 5 horas na frente de uma televisão, que tal se você gastar mais tempo com a palavra de Deus e com a oração? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Jesus está às portas. Mas como é que está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? O segundo recado são para as pessoas que não conhecem a Deus. Quando a gente fala de conhecimento de Deus, eu não estou querendo dizer que as pessoas não saibam que existe um Deus que governa todas as coisas. Eu não estou dizendo que as pessoas não saibam que esse Deus que governa todas as coisas é poderoso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é na esfera do relacionamento. Não estou falando também na esfera da religião. Porque às vezes as pessoas têm um relacionamento religioso com Deus, mas não um relacionamento vivo. O relacionamento vivo com Deus, ele só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E observe que ele usa artigos definidos.
Eu sou o caminho, não um caminho, como se existissem outros. Não, Ele é o único caminho. Então, se você quer se relacionar com Deus, você precisa, em primeiro lugar, conhecer Jesus. E esse conhecimento de Jesus é só você abrir o seu coração e orar pedindo a Ele que entre na sua vida, que você dá a Ele o seu coração, que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador. Quando você faz isso, você é uma pessoa que já tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele escreve o seu nome, porque ele entra. Então a salvação é algo que nós não produzimos, mas é Ele que realiza na nossa vida. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus através de Jesus, o Espírito de Deus vem habitar, vem morar no seu coração. E quando isso acontece, você vai poder expressar como Davi expressou, para dizer que o Senhor é a força da sua vida, para dizer que Ele é a sua luz e a sua salvação. Eu termino a palavra de hoje com uma oração, porque se você que me vê e que me ouve, deseja agora receber a Jesus na sua vida, faça comigo essa oração. E você que é cristão e que não tem buscado essa vida de intimidade com Deus, também vamos orar a esse respeito. Pai, eu te agradeço pela tua palavra e nesta hora, meu Deus, eu quero te pedir que se alguma pessoa que me vê ou que me ouve, Senhor, e ainda não te conhece e deseja abrir o seu coração para dizer o seguinte: venha habitar na minha vida, Senhor. Eu reconheço que Jesus veio e morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia para, ó Deus, propiciar a minha salvação e um relacionamento contigo. E ao reconhecer isso, eu te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu livro da vida e me ajuda na caminhada cristã. Firma os meus passos cada dia. Pai, se tem alguma pessoa que orou comigo assim, eu te peço, estenda a tua mão agora de poder e de misericórdia e de graça e abençoa grandemente esta vida em nome de Jesus. Escreve esse nome no teu livro da vida e ajuda e abençoa esta pessoa. E quanto àqueles teus filhos, ó Deus, que não têm, ó Deus, uma relação mais íntima com o Senhor, que não, ó Deus, não mergulharam nas águas do Espírito, que não mergulharam nas águas da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, toca os seus corações, toca as suas vidas. Os tesouros, ó Deus, mais valiosos encontram nas profundezas, Pai. As pessoas precisam cavar, há trabalho. Pai, então eu quero te pedir que os teus filhos, ó Deus, que ainda não conseguiram, Senhor, ó Deus, cavar de modo mais profundo na tua palavra, de passar mais tempo contigo em oração, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas vidas e os ajude por meio do teu Espírito. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, toca essas vidas. E abençoa, Senhor, a cada família, a todos aqueles que estão me vendo e ouvindo. Sê, Senhor, misericordioso para com todos nós. E muito obrigado pela tua palavra desta tarde, em nome de Jesus. Amigos queridos, muito obrigado por estarem conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E até a próxima transmissão, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tu és a minha porção, tu és a
minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Senhor, vamos juntos declarar: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro, Tu és os dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti, Senhor.